Muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Como já vínhamos anunciando, depois de Atos, primeiro livro que nós vamos abordar, primeira carta que já foi avaliada ali, a sua razão existencial no estudo de Atos, é a igreja de Filipos, então a carta aos Filipenses. Que nós estaremos começando hoje, espero em Deus, que Ele nos dê graça, sabedoria, unção, para que nos próximos 3 a 4 meses nós nos ocupemos com a carta aos Filipenses. Eu sei que você diria, tudo isso, pastor? Mas lembre, nós temos apenas 30 minutos para nossas minutas. É bem verdade que aí pela terceira parte de Filipenses vai haver uma noite que você vai ficar bem um tempo maior aí diante de mim, para estudarmos dentro ainda do capítulo 1. Embora a carta tenha apenas 4 capítulos, ela é tão abundante, tão rica doutrinariamente falando, que eu presumo, eu posso me enganar, mas tudo bem, não perderemos nada com isso, eu presumo que gastaremos aqui de 3 a 4 meses em cima de Filipenses. Quanto mais tempo gastarmos, mais riqueza teremos, isso é garantido. Porque significa detalhamento, nos detendo sobre pontos essenciais. Hoje começamos Filipenses. Hoje, como fizemos na abertura também de Atos, com o nosso Minuta 1, nós trabalhamos as características técnicas da formação do livro, datação e etc. Isso é imprescindível, senão a gente fica com o texto e perde todo o contexto de motivação, de localização, de aculturamento da formação do texto que a gente vai estudar. Lembrando, especialmente para quem porventura for entrar em contato com nossas minutas a partir de agora, que a nossa proposta com Minuta da Fé é uma leitura devocional do texto bíblico, não é uma leitura teológica no sentido técnico da palavra, mas uma leitura devocional, é um passeio para uma leitura mais profunda, uma leitura nas entrelinhas, com todo cuidado ao fazermos esta observação, porque não significa que é leitura especulativa, não. É leitura interpretativa do texto da palavra de Deus para a nossa vida devocional. A proposta, e eu sei, por isso você está aí a postos para participar, é alimentar a nossa fé. A proposta, é nos enriquecer de material bíblico e espiritual para que a nossa fé cresça na medida do que foi recomendado. Primeiro, quando Pedro diz que devemos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois porque o apóstolo Paulo deixou claro para nós em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Por isso, a nossa confissão, a nossa fé, que por esta causa é chamada evangélica, ela procede do exame das Escrituras, ela procede do Evangelho. Ela é fé evangélica porque é uma fé segundo o Evangelho dita, o Evangelho ensina. Ao longo deste mês em que não estivemos aqui trabalhando com a Minuta, das quartas-feiras à noite, estivemos nos debruçando sobre o texto de Filipenses. Muito rico, muito abençoador. É um texto que é apaixonante. Poderíamos ter começado por uma outra carta, mas entendi que seria importante a gente começar pela carta aos Filipenses, por sua própria natureza, como você verá. Posto isto, eu convido você a abrir a sua Bíblia já aí, na carta aos Filipenses, capítulo 1. Leremos apenas os 3 primeiros versículos, depois o versículo 8, depois eu pulo ao 4:1, porque são os textos que nos dão conteúdo para as nossas observações de hoje. Então, Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 3, eu vou fazer a leitura, esperando em Deus que você estimule outros a participarem desses estudos conosco, né? Não custa nada, é só um tempo que você gasta aí diante da sua telinha. Filipenses 1, de 1 a 3. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agora nós vamos pular ao versículo 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Lembrem que eu disse que leremos também capítulo 4, versículo 1, mantendo
a mesma razão aí da leitura. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. É evidente que o capítulo 4 está fechando a carta, mas esses textos que foram pensados aqui, eles têm a ver com o introito, a introdução que temos à carta, não para discutir o texto, nós voltaremos a ele, exatamente a estes versículos introdutórios, na próxima quarta-feira, mas por conta da abordagem que temos de fazer hoje para conhecimento da carta e do que é proposto fazer no exame dela. Então, estamos retomando neste momento, não é, a nossa caminhada com esse estudo devocional das nossas minutas, que não terão a partir de agora aquela numeração cadenciada que tínhamos antes, minuta 1, minuta 2, não, agora vai continuar sendo minuta da fé, mas Filipenses parte 1, Filipenses parte 2, para que fique bem definido, não haja confusão, e muito mais especialmente para que fique mais fácil a localização no YouTube. Então nós vamos colocar sem numeração para o minuta da fé, Filipenses, parte 1, 2, 3 em diante, como eu anunciei domingo passado aqui também, não é? Então nós vamos começar, muito especialmente a partir de quarta-feira que vem, o exame da carta de Paulo aos crentes de Filipos. Mas precisamos entender a carta, alguma coisa talvez da razão da carta, se o tempo assim permitir já para hoje, né? Porque Filipenses vai despontar para nós na narrativa de Lucas em Atos 16. Então seria importante você lembrar, muito importante, você lembrar que a história de Filipenses, a história do surgimento da igreja está registrada no capítulo 16 de Atos. É importante que você até repasse lá, faça uma leitura, todo o capítulo 16 trabalha com a fundação da igreja em Filipos. Então é importante você ler lá, para que você possa tornar a sua memória bem refrescada aí a respeito dos pontos e do caráter da formação da igreja que foi formada lá, conforme Lucas narra naquele capítulo 16 de Atos. Então a forma incomum da missão, né, que foi incomum, revestida de beleza, de manifestação do poder de Deus de uma forma incomum na cidade, através do ministério do apóstolo e de sua comitiva. Isso faz, essa forma incomum como o evangelho entrou em Filipos, isso faz da igreja de Filipos objeto de exame muito atraente do texto bíblico, porque aquela igreja surge para nós como um grupo de afeto particular do apóstolo desde a sua fundação. É muito interessante que você vai perceber, até por conta dele citar depois outros personagens em outras cartas de lá, da igreja de Filipos, que o lugar que a igreja de Filipos ocupa no coração de Paulo é um lugar muito especial. Por isso que eu fiz questão de ler 4:1, onde ele diz, vocês são minha alegria e coroa. E os cita exaustivamente como amados, por quem tem muito afeto, por quem tem saudades. Então, a ternura com que Paulo se refere aos crentes de Filipos é muito significativa. E aí isso torna a carta ainda mais atraente para o nosso exame, para o nosso estudo. Então ela está cheia de expressões afetivas que vamos poder verificar e também de uma repetitiva nota de exortação a uma vida espiritual de alegria e de disposição de alma. E isso faz muita diferença. Exatamente porque você vai encontrar em outras cartas, exceção também para Tessalonicenses, Paulo usando de uma exortação muitas vezes muito pesada, como nas duas cartas aos Coríntios, né? A exortação ali aos Coríntios era pesada e ele estava com a alma também pesada a respeito de coisas que aconteceram em Corinto e em Éfeso, em Filipenses, por conta de um momento da sua vida e no seu ministério de muita angústia. Ele apela à alegria daqueles irmãos. Então, é uma carta que tem todo esse diferencial, porque essa nota de alegria, de incentivo à alegria, de disposição de alma, ela só pertence a Filipenses. Então, todos os examinadores que estudam a carta de Paulo aos Filipenses concordam que ela tem como nota em comum o fato de que não só ele joga toda essa carga afetiva ao se dirigir àqueles irmãos, mas ele usa de uma palavra, de um apelativo
incomum e diferenciado. Não é uma exortação a conserto de vida, é uma exortação a viver uma alegria espiritual que não é ufanismo. É uma alegria, você vai ver, muito sólida, muito cheia de glória de Deus, porque tem a ver com resposta às operações espirituais operadas na sua vida. Daí a beleza e a edificação que a gente pode obter no exame do texto de Filipenses, não é? Agora, ela não é marcada, a carta, apenas por estímulos, mas especialmente por lições espirituais de uma profundidade própria da doutrinação de Paulo, que servem de normas, servem de modelo, servem de inspiração para nós a uma vida espiritual de envergadura muito nobre. Então há um derramar de experiência pessoal, de vida pessoal, da própria espiritualidade do apóstolo, que só acontece em direção aos crentes de Filipos. Você vai encontrar a carta mais densa de doutrinação que o Evangelho tem para nós, que é a carta aos Romanos, mas Filipenses, que é 4 vezes menor em termos de texto, também está plena de doutrinação. Só que em Romanos a doutrina é muito didática e em Filipenses a doutrina é muito estimulativa, ela é muito de referência, de testemunho, porque ele joga nessa doutrinação a sua alma, a sua própria experiência. Tudo isso serve para mostrar para nós o diferencial que torna o estudo de Filipenses muito atraente. Mas hoje nós vamos nos ocupar, nesses minutos que temos, em conhecer os detalhes formativos da carta, e aí, por conseguinte, da igreja, claro. Lembrando que muitos deles já foram observados quando nós estudamos aquele capítulo 16 de Atos, naquelas 2 partes lá das minutas, né? Mas alguns pontos são de particular importância. Veja, conforme o relato de Atos 16, a igreja foi fundada na visita de Paulo à cidade e estima-se que aí por volta do ano 51 da nossa era. Alguns dizem entre 49 e 52, mas há mais particularidades pelas quais se pode até pontuar por conta de circunstâncias históricas à volta, que o ano mais provavelmente em que a carta foi produzida tenha sido o ano 51. E por que é importante? Aliás, a carta não, perdoem, eu me confundi aqui. A visita de Paulo. Por que é importante saber que Paulo chegou à cidade de Filipos no ano 51? Por causa do contexto da história. Você sabe que Atos acaba mostrando que Paulo passou 2 anos lá em Roma para se apresentar a Nero, e aquela era a época do imperador Nero, que governou o Império Romano dos anos 54 a 68. E aí é importante a gente saber isso, porque você vai perceber no decurso aqui do estudo da carta que posicionar a data de fundação da igreja de Filipos nos leva a entender a época em que Paulo escreveu a carta à igreja. Quando ele escreve a carta à igreja, a igreja já era sólida, a igreja já tinha substância, já estava lá com líderes. Ele faz a introdução dizendo que envia a sua carta, juntamente com Timóteo, saudando bispos e diáconos. Então a igreja já tinha uma liderança própria porque ela tinha crescido. E isso significa que anos já havia passado. Esses pontos nós vamos considerá-los na medida da necessidade, conforme formos levantando e avaliando outros trechos aí. Mas voltando à questão da fundação da igreja na cidade, da visita que ele faz à cidade. Essa visita, por si mesma, já foi incomum. Porque vamos lembrar que o propósito dele, de Paulo e da sua comitiva, antes de entrar em Filipos, porque nem passava pela cabeça deles a ideia de estar em Filipos, era seguirem para Bitínia. Esse era o programa. Mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Lembram disso? Foi o próprio Espírito Santo que os impediu, e ato contínuo, o Espírito Santo trouxe a Paulo numa visão da noite, uma visão em que ele via um varão macedônio que lhe apelava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então imediatamente ele entendeu que o Espírito que o impediu, ou que os impediu de entrar em Bitínia, já estava dizendo: não é por aí, é por aqui. E aqui significa Macedônia. E então imediatamente não hesita e eles entram
seguindo essa nova direção que o Espírito de Deus lhes aponta. Paulo não tem a menor dúvida de que Deus estava direcionando e mostrando o novo itinerário missionário, e aí ele desce a Macedônia. E aí a primeira cidade do território era Filipos, porque ela era importante, por ser um importante centro comercial e também a mais importante cidade da Macedônia, depois da capital, que era Tessalônica. Você vai ver que dali de Filipos ele vai para Tessalônica, ele escreve 2 cartas às igrejas de Tessalônica, mas a primeira abordagem, a primeira cidade em que ele entra, é a maior, é Filipos, muito importante, cidade que num tempo bem anterior à chegada dos missionários, décadas e décadas antes, foi tão significativa para o Império Romano que recebeu o nome do pai de Alexandre, Filipe, Macedônio, que foi, na verdade, o fundador dela. Mas, é claro, ela não era a capital era Tessalônica. Agora, essa descida de Paulo com a comitiva à Macedônia fez de Filipos a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, e isso é marcante. Então fixe isto, porque é importante. Você vai ver em Apocalipse as cartas às igrejas da Ásia Menor, você vai ver Paulo falando que passa pela Frígia, ele estava transitando pela Ásia, mas de repente o Espírito de Deus o manda ir para a Europa, e a primeira cidade da Europa, ali coladinha na Ásia, onde ele chega, é Filipos, porque a Macedônia pertencia à Europa. E ali você vai ver o Evangelho entrando, então, pela primeira vez na Europa, a partir da igreja de Filipos, ou da cidade de Filipos. E nessa missão, nessa visita que vai fundar a igreja, vem as ocorrências que Lucas descreve no capítulo 16, muito ricas e muito significativas, como a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura, que acredita-se que acabou tendo a igreja fundada em sua casa, pelo menos fica muito claro isso no final do capítulo 16 de Atos. A libertação daquela jovem pitonisa, que era uma adivinha, uma ventrílocua, que dava lucro aos seus senhores, com as suas adivinhações. E a prisão de Paulo e Silas, por conta do tumulto que aconteceu dentro da cidade, exatamente pela libertação daquela moça, com a libertação milagrosa que veio daquela prisão, que acabou resultando na conversão do carcereiro e da sua família. Que pode também ter dado origem já a uma segunda igreja na cidade. Não podemos garantir isso, mas garantidamente mais de uma igreja se formou na cidade de Filipos. Com toda certeza, na casa de Lídia. Se também na casa do carcereiro formou-se uma outra igreja, uma especulação, mas uma especulação com bastante probabilidade, porque as igrejas eram núcleos domésticos. E ali você tinha a domesticidade da igreja na casa de Lídia, logo depois uma outra comunidade doméstica que seria a casa do carcereiro. Agora é importante salientar que 2 mulheres são as personagens que despontam logo de início nas tratativas dos missionários depois que estão dentro da cidade. A Lídia, que estamos citando aqui, e aquela jovem adivinha, que ficou sem nome, não é? Por que é importante a gente considerar o fato de que a primeira abordagem já vai no encontro de mulheres dentro da cidade de Filipos? É importante porque elas corroboram uma informação histórica de que as mulheres em Filipos eram proeminentes. Elas exerciam papéis de liderança, elas fundavam templos, elas comercializavam, daí Lídia, vendedora de púrpura, você tem isso lá no próprio texto, e os historiadores afirmam que elas até comandavam exércitos, contratavam mercenários, construíam fortalezas, eram poderosas. Então era uma cidade que tinha um ministério feminino, um exercício de atividades e de liderança da parte de mulheres muito marcante, especialmente para a época. Isso é importante a gente saber, especialmente nos dias de hoje. E por que também é importante frisar essa informação histórica que coincide com o fato de que na abordagem logo primeira à cidade é com as mulheres que Paulo e a comitiva vai ter lá na beira do rio, onde elas formavam uma sinagoga ao ar livre. Cadê os homens lá? Eram as mulheres que iam para lá, e aquilo era um lugar de oração, mas eram judias que iam para lá orar. Foi ali que Paulo
encontra-se com elas, vai para aquele lugar ao ar livre de oração, porque era proibido o ajuntamento de judeus em Filipos e de ter sinagogas. Então, ele vai para aquele lugar e o texto nos diz que Deus abriu o coração de Lídia para atender ao que Paulo ensinava. E daí você vê logo em seguida o que vem a acontecer, o batismo dela, a conversão da sua casa, e por aí vai, não é? Então é importante a gente considerar isso, porque é muito possível, e isso, por conta dessas observações que eu fiz aqui, é muito possível que, e daí isso favorecer, alguns concluírem que a igreja que se formou em casa de Lídia tenha tido nela a primeira líder feminina de uma igreja cristã na Europa, ainda que se trate de inferência. Mas veja, não se pode de jeito nenhum deixar de frisar o fato de que Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 4 da carta, no verso 2, ele se dirige particularmente a duas mulheres da igreja, Evódia e Sintique, para que entrem em acordo entre si. Parece que estava havendo ali uma divergência entre elas, e essa divergência era significativa para a igreja, o que denuncia a possibilidade de que essas duas mulheres, Evódia e Sintica, fossem líderes dentro da igreja. Tanto é que Paulo apela a um homem a que as ajude. E aí ele põe assim: porque lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Olha só, ele nivela Evódia e Sintique a Clemente e os seus demais cooperadores, e ainda diz que elas lutaram ao lado dele pela causa do evangelho. Mais para frente nós vamos ver algumas abordagens, algumas situações que trazem luz sobre essa luta aludida aqui nesse capítulo 2, versículo 4. Mas só esse ponto e esse versículo 2 do capítulo 4 já reforçam o conceito, a pressuposição de que mulheres exerceram liderança, se não Lídia, essas duas, na igreja de Filipos, como a primeira igreja cristã da Europa. Então, desta maneira, quando ele as nivela a esses homens, isso deixa implícito esse lugar efetivo de liderança exercida por elas no grupo. Agora, também é muito importante salientar a circunstância em que Paulo escreveu esta carta àqueles irmãos. E aqui eu quero apresentar esses pontos, porque eles vão nortear os nossos comentários daqui para frente. Eu tenho pouco tempo agora, mas eu não vou me preocupar muito com isso não. Veja, duas correntes de interpretação, ou duas correntes de intérpretes, e eles são grandes, são muitos nas duas correntes, eles divergem quando decidem pelo local e data da composição da carta. Porque fica evidente dentro do texto da carta que ele escreveu a carta a partir de uma prisão. Ele estava preso e a partir dali ele escreve. Então, dadas as informações de Atos sobre o destino e paradeiro dele em Roma para ser julgado, a maior parte, ou seja, a grande maioria, decide que ele teria escrito de lá, já mais de 11 anos depois da fundação da igreja. Porque nessa carta aos Filipenses, ele sinaliza que se encontra em prisão, que está sob algemas, no pretório ou no palácio. O que está traduzido nas versões mais antigas como pretório, nas mais modernas foi traduzido por palácio, porque esta é a palavra se aplica perfeitamente ali. Agora veja esse detalhe. O fato de encontrar-se preso, no entanto, não estabelece necessariamente que essa prisão teria sido em Roma. Porque lá, inclusive, ele não ficou nem no palácio, nem em pretório, nem sob algemas. Pelo contrário, somos informados por Lucas de que ele ficou ali 2 anos, pelo menos até o texto acabar, com liberdade relativa, vivendo as suas expensas em sua própria casa de aluguel. Então isso não configura o tipo de prisão e de sofrimento dele decorrente a que ele se refere na carta, como veremos quando chegarmos ao texto lá como é devido. Então, outro fato também é que ele se viu sob risco extremo e iminente de perda de vida, o que não se pode afirmar quanto a Roma. Até pelo contrário, existe aí um grupo, e até historiadores mais modernos, que supõem que Paulo não foi martirizado.
E Paulo foi passar o fim de seus dias em Alexandria. A tradição da igreja é que insiste em dizer que Paulo foi decapitado em Roma, fora da cidade, por aí vai. Mas são argumentos históricos, não são registros bíblicos. A verdade é que o texto de Atos nos mostra um Paulo vivendo com bastante regalia, e algo que a gente tem de concordar é que o trânsito que ele faz quando apela para César, e vocês lembram bem, saindo desde Jerusalém, passando por Cesareia, depois indo em direção a Roma, esse trânsito enorme que Paulo faz, era um trânsito com muita liberdade. Você vai lembrar que ele ficou à vontade, o carcereiro deixou à vontade para que ele, em Éfeso, ficasse uma semana com seus amigos, recebesse ajuda de seus amigos, e por aí vai. E o ponto mais importante é que a cada vez que ele foi a julgamento, ele não foi condenado. Pelo contrário, houve até uma referência aberta, ditada pelas autoridades, como os governadores, Pórcio Festo e os outros mais, de que queriam pô-lo em liberdade, que não acharam nada contra ele. A própria lei romana favorece pensar que é nessa condição que ele chega a Roma por ter apelado para César, e que o processo em Roma daria confirmação das instâncias menores, das instâncias inferiores. O que pode ter acontecido, e a história nos faz pensar que sim, é que, como Nero moveu uma perseguição acirrada e genocida contra os cristãos nos seus dias, e a história diz que ele inclusive incendiou a cidade e botou a culpa nos cristãos, iluminou a via principal de acesso de Éfeso, queimando em praça pública, em postes, mais de 3.000 cristãos para iluminar a via, e outras barbaridades iguais ou piores do que essa. A perseguição que a história registra, que foi louca, porque ele era louco, Nero, nos faz entender, que foi bem nos dias em que Paulo estava lá, que Paulo, então, por ser um dos líderes, o principal líder da igreja naquela ocasião, inevitavelmente sofreu essa perseguição e morte às mãos de Nero, mas não por julgamento. Vê se você compreende. Não por causa do julgamento que estava sendo levado a termo desde Jerusalém, da parte do Sinédrio em Jerusalém, para o qual Roma não estava nem aí. Então, a ideia de que ele estivesse debaixo de sofrimento e iminência de morte, que ele deixa entender na carta aos Filipenses, não condiz com uma carta que poderia estar sendo escrita no fim da vida lá em Roma. Não só também. E eu, com isso, já estou adiantando outros pontos. Porque ali ele deixa muito claro toda a sua expectativa de poder voltar ao encontro com os filipenses, de ser posto em liberdade, de se livrar inclusive das feras, etc. O que nos leva então ao outro grupo que nos faz que pensa, discordando da ideia de que ele estivesse escrevendo no fim da vida preso em Roma, que ele estivesse escrevendo preso em Éfeso, bem perto de Filipos. Então, essas colocações aí, o fato de se encontrar no pretório ou no palácio, reforça ainda mais a ideia de que ele não estava em Roma. Porque desde os dias de Cesareia, ele ficava no palácio, ele ficava na prisão do governador, que era o pretório. Isso provavelmente tornou a acontecer, e esse tipo de prisão era nas províncias. Então, muito provavelmente, ele tenha sofrido, como querem alguns historiadores, sofrido essa prisão de que ele fala na carta em Éfeso, muito mais cedo, muito antes da sua ida para Roma, onde de fato o livro de Atos acaba e a vida de Paulo provavelmente também, segundo a grande maioria. Então, o fato de se encontrar ali favorece ainda mais a ideia de uma província, não é? Como eu acabei de dizer. Bem, os outros detalhes mais que no desenrolar do nosso exame da carta nós poderemos então pontuar, vão com isso indicar uma segunda corrente, essa corrente que entende que houve uma prisão anterior a essa ida dele para Éfeso, e esta tendo acontecido dele para Roma, e esta tendo acontecido em Éfeso, como nós vamos poder citar isso mais depois. Esta conclusão, na verdade, é feita sob deduções de exames textuais na própria carta. Isso vai ser passado aí, você talvez se incline
a concordar com a ideia de que a carta foi escrita a partir de uma prisão em Éfeso, como eu pessoalmente me sinto convencido de que foi o que aconteceu, depois de examinar a carta, de ler vários comentaristas a favor e contra. Isso aí é um estudo muito rico, muito bonito, e é importante para que a gente possa entender o sentimento que dita a carta, que leva o apóstolo a escrever o que escreveu e da maneira como ele escreveu. Porque ali ele vai se referir a um tempo de abatimento de alma sem igual, que não aparece vislumbrado em Atos, entende? Que pode ser analisado também à luz da carta aos Tessalonicenses, porque Tessalônica é a capital da Macedônia, e que parece, por isso mesmo, situar essa carta aí como escrita de uma localidade relativamente próxima a Filipos. Éfeso estava a 60 quilômetros de Filipos, não mais. E aí numa época bem mais cedo do que Roma. É importante que a gente considere essa hipótese exatamente por causa desses sentimentos de que ele fala. Alguém diria, e foi isso que levou a maioria a entender que ele então escreve de Roma, é que Lucas não faz menção, ao descrever todo esse trânsito missionário de Paulo, desta prisão prévia e sofrida e sob risco de vida em Éfeso. Agora, a gente tem que salientar o fato de que isso não atendeu à proposta de Lucas, essa prisão não atendia, mesmo porque foi um momento de sombra no ministério de Paulo, gravemente de sombra. Foi um momento de depressão profunda que ele fala com todas as letras. E como é importante a gente saber que Paulo se expõe com esse sentimento de depressão por causa dos nossos fantasísticos, espiritosféricos irmãos de nossa geração, que entende que o crente, porque tem a mente de Cristo, não sofre doenças emocionais. E falam isso por aí à vontade, mas na hora que as coisas ficam feias para o lado deles, eles sabem muito bem procurar os profissionais da saúde em oculto. Fica meio difícil a gente entender, mas isso tem a ver com preconceito e desinformação. Você vai ter homens do quilate de um Elias, o profeta que é referência para o ministério profético do Filho de Deus. Você vai ter Jeremias, você vai ter Jó, e aqui eu posso lhe apresentar Paulo, eu posso lhe mostrar em vários outros pontos se quisesse, Davi, homens de Deus, da tarimba desses homens de Deus que caíram em depressão e depressão profunda. Sem precisar citar aqui Getsemane, viu? Então fique em paz. Se o seu coração se abate, se a sua alma se abate, especialmente quando ela se abate por conta de coisas que a gente não pode aprovar, porque isso faz parte da estrutura da nossa alma, porque ela é humana, entende? E as doenças emocionais, como todas as outras, são factíveis aos filhos e filhas de Deus. Então, avaliando esses dados apontados aí por um e outro grupo, nós também entendemos que esta carta aos Filipenses não foi escrita de Roma, mas bem mais cedo, mais próximo dali, e aí eu fico com a segunda hipótese, que seria uma prisão em Éfeso, que Lucas não menciona, porque não era mesmo de seu interesse. Mas os fatores internos à carta parecem sustentar bem este ponto de valoração, de avaliação aí maior. Agora, o texto rico e doutrinário da carta são muito mais, ou é muito mais importante do que esses pontos técnicos. Eles são apenas elucidativos, mas eles não são referendamento para o nosso estudo da carta de jeito nenhum. Mas entendemos que são informações relevantes para a compreensão melhor desse estado de alma do apóstolo quando produz essa carta, a razão das suas ênfases que ele registra nelas e o tanto com que, por isso, edificam a Igreja de Cristo no mundo ao longo desses 12.000 anos aí de evangelho. Isso é importante demais. O nosso texto de abertura, esse que lemos aí, de 1 a 3, e depois versículo 8, depois o capítulo 4, versículo 1, ele nos apresenta considerações prévias que registram o tamanho do afeto dele para com aqueles irmãos, entre os quais ele se ocupou com muito empenho, não é? E onde sofreu perseguição e humilhação pública de forte impacto. Lembrem bem, está lá em Atos 16. Então ele revela sentir pelos crentes de Filipos uma ternura, que já falamos, e afeto, que ele só demonstra em proporção semelhante a Timóteo e a Filemon, bem individualmente.
E algo próximo também quando escreveu aos Tessalonicenses, porque tinha o mesmo perfil, né? Crente da Macedônia. As expressões de afeto, elas são marcantes. Ele fala em saudade, amor, alegria em recordar, motivo para se alegrar e por aí. Muito belo. Então, acompanhando a narrativa da participação daqueles irmãos dos filipenses na vida e no ministério de Paulo, a gente entende com facilidade por que e como eles conquistaram tão profundamente o seu coração. Ele vai dizer que eles foram a única igreja que participou financeiramente do seu sustento e lhe prestou socorro, e com risco de vida. Coisa belíssima e incomum sobre todos os aspectos, mesmo com toda a história do cristianismo que temos em 2000 anos de história. Agora, esse tom pungente de afeto de um líder, de um mestre, para com o seu corpo de discípulos, é notável, porque ele atesta não somente a capacidade de amar com amor fraternal, de que vamos falar muito na terceira parte do nosso estudo, então daqui a 2 semanas, querendo Deus, mas essa capacidade de amar com amor fraternal dele, fala muito de perto, acentua isso, e acentua a qualidade de espiritualidade e de valores inerentes daqueles cristãos, porque não chama a atenção só quanto ao afeto que Paulo tem, mas o estímulo que esse afeto recebeu. Então, há uma carga de valor para esse amor tão profundo da parte do apóstolo, outro tanto também uma carga de valor para com os crentes de Filipos que despertaram esse afeto no coração do seu mestre, do seu discipulador. Porque é raro a gente ouvir de um líder se pronunciar a respeito de um corpo de liderados na fé com um tão intenso afeto, mesmo nos dias de hoje. Esses entranháveis afetos de misericórdia de que ele fala aqui no capítulo 2 e que Pedro nos fala numa das suas cartas, que ele recomenda para a vida de comunhão dos filhos de Deus. Na verdade, esses entranháveis afetos de misericórdia deixam muito a desejar na praxis da igreja hoje. Então, somente uma comunidade que se configura família, corpo de Cristo, e não meramente instituição, como um clube de confissão evangélica, é que pode assumir esse caráter. Então é próprio daquelas comunidades que nascem prioritariamente pelas mãos do obreiro que as lidera. Só para terminar, mas eu acho que eu preciso ilustrar isso para que você entenda como isso é significativo. Eu participei há mais de 20 anos, durante uma semana inteira, de uma convenção de uma denominação no sul do país, que na verdade era oriunda da Alemanha e da Argentina, mas eles se espalharam pelo sul do Brasil, e eles tinham, por regra no seu estatuto, determinadamente não permitir que um líder, um pastor, ficasse na igreja por mais do que 2 anos. Os pastores, quaisquer que fossem o tipo de igreja, o número de membros, eles chamavam de paróquia, só podiam pastorear aquele grupo por 2 anos. Poderiam até voltar anos depois, mas terminados 2 anos tinham que ir embora. E eu assisti uma cena que me machucou muito, me marcou muito na ocasião. Porque lá estava entre eles, entre todos aquelas dezenas de pastores, um pastor que, entre alguns, tinha completado o seu 2º ano na comunidade na qual esteve servindo até aquele momento. Então, agora a liderança ia decidir ali naquela assembleia a nova igreja para onde ele deveria ir. E esse homem vai à frente e leva junto para reforço alguns líderes da sua comunidade. Aos prantos convulsivos, ele suplica aqueles líderes que permitam que ele fique mais 2 anos com o grupo, porque a afeição adquirida de ambas as partes era tão profunda que a ideia de se separarem machucava demais. Para poder ter reforço, ele leva alguns líderes que reforçam o apelo com as mesmas lágrimas dele. Foi muito tocante e foi escandaloso ver a liderança, a uma, dizer não há exceção. Foi triste. Eu tive ao mesmo tempo a experiência de poder comprovar a evidência de uma comunidade família na pessoa daquele pastor e de seus líderes através do apelo que faziam, à semelhança do sentimento de Paulo
pelos filipenses e vice-versa, e a igreja instituição, a igreja grupo, a igreja clube, a igreja religião, fria, vazia, insensível, sem vida, sem alma e sem espírito. As duas estavam ali expostas diante dos meus olhos. Isso não existe e é a grande, maior parte de configuração da realidade das comunidades evangélicas em nossa geração. Por isso, examinar de perto a paixão que moveu o apóstolo e a resposta da igreja a essa paixão, que produziu esta carta, onde ele abre o seu coração e compartilha suas experiências mais pessoais, é de grande riqueza para nosso crescimento espiritual. Desejo, espero, e a minha contribuição no estudo de Filipenses e compartilhamento com os irmãos é para que estes estudos, estes exames, nos ajudem a nos autoavaliarmos, a nos mensurarmos a nossa espiritualidade e sabermos colocar e nos reposicionar dentro da nossa confissão e serviço da fé para o qual fomos chamados como crentes em Cristo Jesus. Amém? Usando a carta como espelho, porque esse é todo o propósito do Evangelho para nós, e é o que nós nos propomos fazer aqui. Deus te abençoe muito, obrigado por sua paciência, passamos aí 12 minutos do nosso tempo, isso vai continuar acontecendo por conta da riqueza de Filipos, senão Filipenses, fico dividindo demais o texto, e nós queremos então vê-los aqui de volta, quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Domingo, 17h30, estejamos juntos, obrigado por sua companhia, Deus te abençoe, te fortaleça, convide outros para participarem conosco e vá orando por esse tempo de estudo que teremos juntos daqui em diante. Obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos vocês.